dia, minha gente querida, está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Saikoski e te convido a pegar o seu cafezinho e a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. No último episódio, vocês adoraram a ideia de fazer faixas para o cabelo. Então hoje eu vou te ensinar mais um modelo bem fácil, muito prático e lindíssimo. Vocês vão adorar. Este programa tem apoio carinhoso da Fisher Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, e da Dea Fios de Crochê com essas agulhas e acessórios incríveis para quem vive o crochê todos os dias. Na nossa faixa de hoje, iremos utilizar duas cores diferentes do opaque, a gente vai mesclar os dois. Não iremos usar o peach, que nem no último episódio, apenas duas cores do opaque. Vamos precisar também de uma agulha 5mm da Dea Fios, isqueiro, tesoura, fita métrica, muito importante, marcadores de ponto e agulha de tapeçaria. Para começarmos a nossa faixa, nós iremos trabalhar os dois fios juntos e nós iremos fazer correntinhas do tamanho da circunferência da nossa cabeça. Não tem um número certo de correntes, a gente vai fazer aqui o cordão até dar o tamanho da cabeça. Por isso, a fita métrica é bem importante. No último episódio nós já medimos a nossa cabeça, então você já deve ter o tamanho da sua. E vamos seguir fazendo as correntinhas até chegar nesse tamanho. A minha cabeça tem 55 centímetros, então eu vou fazer 55 centímetros de corrente. Não precisa contar, porque nesse trabalho não tem múltiplos nem nada. É uma peça bem fácil de fazer. Nessa peça eu vou trabalhar mais com medidas e não com número de pontos. Isso também é bom para caso você queira fazer a sua faixa com outros fios, então eu vou passar somente as medidas, não o número de correntes nem pontos. Para a gente medir aqui as nossas correntes, ó, a gente não pode esticar o cordão, tem que deixar ele bem soltinho, só deixa ele retinho, ó, tenho fazer mais um pouquinho. Eu também tenho algumas dicas para quem gosta de trabalhar bastante com o opaque. Eu já vou explicar a dica. Ó, 55 centímetros aqui. Vou laçar o meu fio, vou contar 1, 2, 3 e na quarta corrente vou fazer um pontinho alto. E eu vou colocar um marcador aqui, ó, na última corrente que a gente fez. Aqui é a parte de cima do ponto alto, na última corrente antes dele. Porque essas correntes que a gente pulou, elas já contam como um ponto alto. Então aqui na teoria nós temos dois pontos. E vamos voltar fazendo pontinhos altos, um para cada correntinha de base. Uma coisa muito importante quando nós estamos trabalhando com medidas exatas é ir medindo a peça a cada carreira, porque assim, eu fiz as minhas correntes até dar 55 centímetros, porém, às vezes, na hora de colocar os pontos, ela dá uma esticada. Então, é possível que eu não vá usar algumas das correntes no final. Eu vou fazendo
e eu vou medindo. Quando der 55 centímetros de ponto alto, se sobrar corrente, a gente deixa elas. Mas eu já vou mostrar melhor como que isso funciona. Gente, vocês vão amar essa faixa de cabelo. Ela fica tão bonita. E com o opaque, ela fica extremamente macia. Vocês não têm noção de como é bom trabalhar com esse fio. E vocês podem fazer essa faixa que nem eu tô fazendo, com 2 cores do opaque. Vocês podem usar também o opaque e o peach, até outros fios como o flora. Fica bem legal de fazer. Vocês podem até fazer com 3 cores do opaque. Vocês só vão precisar de uma agulha maior. Se fizer com 3 cores, aí a gente passa para a agulha número 6. Mas como eu estou fazendo com 2 cores, eu estou usando a agulha número 5. Ó, eu ainda não terminei o meu cordão de correntes, mas eu vou medir para caso ele tenha esticado, eu não passar dos 55 centímetros. Ó, estamos com 42. Podemos continuar fazendo. Só mais um pontinho aqui. E vamos medir novamente. Eu acho que até passou dos 55 centímetros. Ó, deu 60. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar um marcador no ponto que deu 55 centímetros. E aqui, ó, a gente desmancha até chegar naquele ponto ali. Vai sobrar um cordão de correntes? Vai, não se preocupem, depois eu mostro como que a gente arremata ele, tá? Não tem problema se sobrar correntinha. Para virar, eu vou fazer 3 correntes, viro o meu trabalho e aqui, ó. Vocês lembram que o ponto alto a gente sempre pula o primeiro ponto aqui da base. Eu vou trabalhar ponto alto pegando na alcinha de trás do ponto, ó. Os pontos, eles formam o Vzinho aqui, né? Tem a alcinha que fica pra mim, que a gente chama de alcinha da frente, e tem a outra que fica pra trás, por isso que a gente chama de alcinha de trás. Então aqui, vou pular este primeiro ponto e vou entrar no segundo somente na alcinha de trás. E volto fazendo os meus pontos altos, um para cada ponto de base, pegando somente na alcinha de trás do ponto. E aqui o último ponto da carreira é onde eu coloquei o marcador. Posso tirar o meu marcador. Vou subir 3 correntinhas, viro, laço e vou pular este primeiro ponto. Vou ir no segundo também pegando só na alcinha de trás. A gente vai seguir nessas carreiras de ida e volta até ter mais ou menos uns 10, 11 centímetros de largura aqui. Aqui estou com 4 carreiras já, eu vou fazer mais 2 para ficar com 6. Viro aqui, 3 correntinhas, coloco o marcador na terceira.
lembro se eu já contei para vocês a história da minha primeira turma de alunas de crochê. Vocês sabem que foi em 2021, que eu falei no outro episódio, né, que eu comecei a dar aula. Só que deixa eu contar a história por trás dessa primeira aula. Então, não fui eu que escolhi dar aula de crochê, eu fui intimada pelas amigas da minha mãe a ir dar aula para elas. A minha mãe tinha que ir num aniversário um dia de uma amiga, só que ela esqueceu de comprar presente. Aí ela foi lá falar comigo e disse: tu não tem um cestinho, um cachepô, alguma coisinha para eu poder dar de presente para essa minha amiga? Eu, tenho um cachepô aqui. Aí eu dei para ela levar e ela foi pra festa. E um tempo depois ela me liga: não, porque as gurias querem que tu venha aqui, tu tem que dar aula para elas, porque o teu acabamento é muito bom e elas querem aprender também. E eu fiquei apavorada, porque na época nem ler gráfico de crochê eu sabia. Eu já tinha falado pra uma amiga minha: quem sabe um dia quando eu aprender bem, quem sabe um dia eu posso dar aula, né? Mas eu achei que eu ia precisar de muitos mais anos de experiência antes de dar aula. Aí as amigas da minha mãe me intimaram a dar aula para elas. Na primeira aula que eu dei, foi aquela que eu tava tremendo, que a aluna pegou na minha mão e disse para eu ficar calma. E desde então, aqui estamos. Mas eu fiquei apavorada porque eu pensei: meu Deus, eu não sei quase nada, só sei fazer uma meia dúzia de cachepô. Como que eu vou dar aula se nem top-down eu sabia? Nunca tinha feito uma peça de roupa também. E eu sei que as pessoas gostam muito de fazer roupa, né? Aí eu fui obrigada naquela semana a descobrir como é que lia um gráfico de crochê, que eu não fazia a mínima ideia. Mas eu lembro de falar pra minha amiga: guria, como é que eu vou dar aula? Eu não sei nem ler gráfico, não sei fazer quase nada, só tenho um acabamento bom. Mas no final deu tudo certo, pelo menos. As alunas gostaram de ter aula, eu gostei muito de ensinar. Vocês sabem, não sei se vocês já tiveram esse momento, não é todo mundo que tem, que tu faz uma coisa e tu pensa: é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Naquela primeira aula, eu já sabia que eu queria continuar dando aula, me esforcei muito para aprender um monte de coisa em cima da hora. E aqui estamos hoje. Mas foi bem engraçado, porque eu pensei: eu tenho que fazer crochê pelo menos por uns 5 anos antes de pensar em dar aula. E lá em 2021 eu comecei. As coisas acontecem na hora certa. Mas eu lembro que nas primeiras semanas de aula eu ainda não conseguia direito ler gráfico. E todo dia antes da aula, eu parava, eu rezava: por favor, que nenhuma aluna me peça para ler um gráfico hoje que eu não vou saber. Tem uma história uns meses depois de eu começar a dar aula, que uma aluna veio e me mostrou foto de um suplá retangular. E eu não fazia a mínima ideia de como que fazia aquilo. Aí ela me mostrou, disse: vamos fazer, é bem tranquilo de fazer, vamos fazer. Só me dá licença um minutinho que eu vou no banheiro. Aí eu fui até o banheiro da loja e comecei a pesquisar no Pinterest e no YouTube como é que fazia aquele modelo de suplá, porque ela me mostrou foto e o gráfico. Só que eu não sabia ler direito o gráfico ainda. Aí eu fui pesquisar
Me tranquei lá no banheiro e fui pesquisar uma videoaula de como que fazia aquele suplá. Mas foi muito engraçado também, porque uns 2 ou 3 meses antes de eu começar a dar aula, eu pedi pra minha mãe falar com uma amiga dela que faz crochê desde antes de eu nascer. Aí eu disse pra ela: ô mãe, vê se a Lúcia não pode me dar umas aulas, eu quero aprender umas coisas diferentes. E no final, a Lúcia hoje é minha aluna. Mas foi engraçadinho, porque uns meses antes eu tava procurando para aprender e do nada eu tava ensinando. Vamos fazer só mais uma carreira. Tá, fiz aqui, terminei com 7 carreiras. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio um pouquinho maior para a gente poder costurar ele. Puxo ele todo aqui para fora e a nossa costura é diferente, é bem legal de fazer, vocês vão gostar. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês como é que a gente desmancha essas correntinhas aqui. Eu gosto de cortar elas. E aqui, ó, a gente desmancha uma de cada vez com bastante cuidado para não desmanchar. Aqui tem os pontos. Ó, bem fácil. Vou só esconder esse fiozinho antes da gente costurar. Agora já podemos costurar a nossa faixa. Como que é essa costura? Ó, eu vou deixar aqui e eu não vou costurar assim, ponta com ponta. Eu vou dobrar ela aqui no meio.
assim, ó. Fechei aqui, agora eu venho aqui. Gente, vocês vão adorar o resultado porque ela é tão bonita e tão fácil de fazer. Tudo dobradinho aqui. Pontas alinhadas. Ó, agora eu vou e volto pegando nas 4 camadas que ficaram aqui. Pego aqui no cantinho todas as camadas. E aqui, para ficar bem presinho, eu vou fazer assim. Agora eu volto, para ficar mais firme ainda. Nós não queremos que a bandana desmanche, que a faixa desmanche. Agora aqui, ó, eu vou esconder este fio no meio dos pontos. Agora eu vou cortar, deixando uma pontinha. E opa, aqui a gente também queima, mas bem pouquinho. Ó, agora eu já posso desvirar a minha faixa. Eu vou colocar ela aqui para vocês verem como que fica. Ó, fica bem bonita, bem estilosa e não aperta porque a gente fez o tamanho certinho da cabeça. E ela fica com esse nozinho aqui em cima. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu gostei muito de fazer ela. Eu nem vou deixar ela aqui no estúdio, eu vou levar ela para casa. E agora o nosso desafio do encontro. Eu quero ver vocês fazendo essas faixas de cabelo. Pode ser com outro fio, pode ser com outras cores, mas eu quero que vocês postem no Instagram, me marquem, que eu vou olhar tudo e quem sabe o teu trabalho não aparece aqui também. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada por estar aqui comigo, pela conversa, pela troca. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem o apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão, e da Deia Fios de Crochê, com as suas agulhas e acessórios lindíssimos para quem vive o crochê todos os dias.